Voltamos ao segundo bloco do programa IEM na Roda. Hoje o tema é psicologia e quem está aqui para ajudar a gente a resolver as nossas dúvidas é a doutora Ana Maria Canzonieri, psicóloga da AB. Jefferson, por favor, a sua pergunta para a doutora. Doutora, a reação do paciente ao ser diagnosticado pode influir no tratamento futuro? Sim, sem dúvida. Principalmente se ele não tiver um acolhimento, uma aceitação, uma compreensão também da família, isso pode impactar, eu vou chamar de negativamente, na adesão ao tratamento. Isso pode estar relacionado à idade inicial do diagnóstico, se a pessoa não tem ainda um preparo, um amadurecimento por si só suficiente para compreender todas as possibilidades do tratamento, pode impactar também na adesão. E se de início, claro, ninguém gosta de receber uma notícia desse tipo, mas se de início a pessoa não conseguir, por um curto espaço de tempo, processar essa informação, decodificar e resolver se ajudar e se tratar, isso também impacta. Por quê? Porque só eu posso estabelecer essa relação com o tratamento. Não é o tratamento que vai estabelecer essa relação comigo, seja ele psicoterapêutico, medicamentoso, fisioterapêutico. Eu tenho que me permitir ser tratado, eu tenho que aceitar que estou doente e que, portanto, preciso dessa ajuda. Se eu não faço essa aceitação, obviamente, essa inter-relação com o profissional e com a terapêutica, ela não vai ocorrer. Quanto maior o tempo de adesão a um tratamento, o prejuízo é meu. Mas a pessoa que procura ajuda psicológica, ela já não tem a premissa que não tem resistência? Ela já está procurando ajuda porque ela quer ajuda? Nem sempre. Eu tenho situações em que o paciente veio buscar ajuda porque a esposa, de certa forma, interferiu e se posicionou para que ele viesse buscar ajuda. Eu tenho pacientes que são jovens, adolescentes, e que não aceitaram o diagnóstico e que se recusam a compreender a doença e se tratar. Negação. A negação. E a família, por uma certa impotência, acaba também não aderindo ao tratamento. Então, é importante esse momento inicial de diálogo franco com o médico para receber o diagnóstico e saber qual é a melhor conduta terapêutica, a conversa com a família para buscar esse apoio terapêutico. Minha posição é esse trabalho realmente ser feito pelo paciente e seus familiares. E a buscar ajuda terapêutica para de verdade se entregar a essa busca de si. Você não está tratando a doença ou ao doente. Você está tratando uma pessoa que está com uma doença. Esse é o diferencial. Se eu me colocar no lugar de um doente, eu vou ser um doente. Mas se eu me colocar no lugar de uma pessoa que adoeceu, eu sou um ser humano que está vivo. Obrigada. Daniel, por favor, agora a sua pergunta para a doutora. Então, doutora, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito é capaz de atenuar ou até mesmo curar os efeitos da esclerose? Eu considero isso muito importante. Eu acho que didaticamente a gente divide, né? Cabeça,
corpo, né? Espiritualidade, o ambiente, até por uma questão de praticidade. Você não consegue estudar tudo isso de forma conjunta. Mas o ser humano, ele não é desmembrado. O meu corpo sente os meus pensamentos. A interação com o meio e com o universo é constante. Nós não estamos aqui, a gente não está nessa reunião e um não está interagindo com o outro, interferindo no outro. Sim, não tem como não ter essa interferência. E a espiritualidade, essa questão da essência da alma, todos nós temos, independentemente de religião. Não é uma questão de religião. Essa fé, esse credo, ele é interno, ele faz parte de toda essa sua estrutura de ser humano. Faz parte de toda essa sua estrutura do seu pensamento, da sua existência. E ninguém precisa te ensinar isso desde pequeno como sendo uma religião. Então, eu acredito que na hora que a gente aprende até técnicas, artes marciais, meditação, relaxamento, terapias complementares, shiatsu, yoga, tudo isso pode nos auxiliar a esse encontro, né, a essa unicidade. Aí sim você está inteiro. Aí sim você vai conseguir realmente, entre aspas, não é a cura da doença, mas é a cura da sua existência. Por quê? Porque é o ser humano que adoeceu. Então, à medida que existe essa cura da sua existência, você passa a saber lidar melhor com a sua vida, que por consequência pode adoecer. Claro, a gente está falando da esclerose múltipla, é o nosso momento de discussão aqui, mas isso pode ser extrapolado para qualquer coisa. Isso pode ser extrapolado até para aquele dia que a gente levanta, ó vida, ó céus, né? Com certeza o seu dia vai ser amargo, não é porque o dia é amargo, você o tornou amargo. Por uma questão realmente mental. Tá ótimo. Obrigado. Obrigada, doutora. Patrícia, faz uma pergunta para a doutora, por favor. Eu posso me dar alta do tratamento? Puxa, que legal que você é! Então, sabe que às vezes o paciente ele tem essa percepção, eu estou bem, então eu posso me dar alta, né? Eu não preciso mais fazer a terapia. Eu vou dizer que não é uma coisa assim tão direta. Por quê? Porque você está olhando algumas coisas tuas. E o profissional está de fora olhando algumas coisas que você manifesta no mundo externo. E que às vezes você pode se dar conta ou não. Então eu acho que essa questão da alta, ela tem que ser muito conversada com o terapeuta. Por que você quer se dar alta? De onde você tirou essa informação? De que canto do seu mundo interno, né, você buscou a ideia da alta? Para ser discutida. Porque às vezes é até importante esse tempo do paciente experienciar sozinho a sua vida. Às vezes, o terapeuta precisa intervir e falar, olha, não é o momento. Nós temos ainda estas questões a serem trabalhadas e eu temo que você ainda não lide bem com elas. Em outras situações, o próprio terapeuta já vem preparando a pessoa para uma alta. E realmente ele se percebe nesse momento. Então eu acho que assim, é uma coisa que tem que ser discutida entre o terapeuta e o paciente. Não simplesmente parar de ir, Não. né? Que bom, tô bom. E às vezes até o próprio neurologista, né, doutora? Porque tem pacientes que falam, não, olha, eu já estou bem, a minha cabeça está boa, né, eu não tive, mas
faz tempo que eu não tenho um surto, para de tomar medicamento, para de a terapia e aí, né, aí a coisa acaba desandando. Esse autodiagnóstico eu acho bastante complexo. Porque a gente, nós não estamos em plenitude para dizermos assim, me conheço o suficiente para tomar todas as minhas atitudes, fazer as minhas escolhas e assumir todas as consequências. Não acredito nisso como uma verdade única e universal neste momento para nós seres humanos. Eu acredito que a gente está aí num processo de desenvolvimento e evolução e, portanto, eu acredito que assim, eu percebo, identifico que eu acho que eu estou bem. Então eu vou conversar assim com o meu médico, com o psicólogo, com o fisioterapeuta, com os meus familiares. Por quê? Porque às vezes existem pacientes que eles buscam também mascarar para a família seu real estado. Então eu acho que são atitudes tomadas em conjunto. Eu adoro grupo, eu adoro a multidisciplinariedade, eu adoro essa possibilidade de conversar e tomar decisão. Eu acho que quando a gente faz tudo muito sozinho e se determina as coisas assim, eu fico mais receosa. Não acho que este é o melhor caminho de escolha. Perfeito. Então esse ato de provocar o questionamento da alta terapêutica ou não deve partir do paciente, ou o próprio profissional também pode falar, não, acho que já deu, já tá bom? Eu acho que é bilateral, depende. Se você está sentindo isso, eu acho que é legal conversar com ele, porque de repente você está tendo algumas sensações, percepções que é importante passar para o teu terapeuta. Porque quando o terapeuta ele já está percebendo esse processo de desvincular-se do paciente, esse processo de já preparar o paciente para a alta, normalmente o terapeuta já assume isso e fala. E às vezes a gente fala, não quero parar, não quero parar a terapia. Então é interessante perceber que às vezes o paciente ele se encontrou, né, na técnica, ou principalmente nos trabalhos de grupo, e aí isso se torna para ele extremamente positivo e alavancador da sua força e da sua energia. Então, assim, eu sou suspeita a falar da psicologia porque eu gosto muito, e também dos grupos porque eu sou muito apaixonada pelo trabalho em grupo. O resultado que dá as pessoas trabalharem nas suas necessidades é algo assim ímpar. Eu utilizo na minha conduta clínica a técnica do psicodrama e da fenomenologia. Então, eu vejo os resultados acontecendo e acho que é um trabalho que tem que ser conjunto do terapeuta com o paciente. Ótimo. Doutora, você falou um pouquinho sobre a empatia no bloco anterior, mas necessariamente o paciente tem que ter empatia com o profissional psicólogo, assim como tem com um médico de outra especialidade, por exemplo, ou existem pacientes que nunca vão ter empatia com o psicólogo devido a ouvir verdades, a mexer em feridas e etc. Aí eu acho que são coisas diferentes. Existem situações em que o paciente ele não tem empatia com o profissional, ou pela técnica do profissional, ou por como o profissional se apresenta, e isso é uma coisa até, digamos, natural da vida. Às vezes você não bateu o santo, como disse o Mateus. Também o profissional pode ter empatia ou não pelo paciente. Então, às vezes, o profissional, Daniel, não bateu o nosso santo, não vai dar certo, né? Então, é importante que haja realmente essa comunhão entre o terapeuta e o paciente. A partir disso, se consegue fazer um trabalho
realmente adequado para as necessidades do paciente, porque o profissional consegue se colocar no lugar desse paciente. E aí estabelece-se essa empatia. E a importância disso está na entrega, na formação do vínculo e no estabelecimento do tratamento em si. Isso é fundamental, sim, o tratamento. Eu acredito que é um ponto muito importante e que às vezes não é tão levado assim em consideração, e aí a gente começa a perceber a falta do paciente, a ausência do paciente. Então é necessário que seja questionado, que seja averiguado os motivos dessa ausência do paciente. Você tem tantos dias para fazer tantas coisas, né? Você vai fazer no dia da sua consulta, no horário da sua consulta. Opa, tem alguma coisa acontecendo e é importante ser olhado. E pode existir de um paciente que está se bloqueando e acreditar que talvez não tenha empatia com ninguém? Então, na verdade, quando ele está se bloqueando, ele pode estar achando que ele não tem empatia com os outros profissionais, terapeutas, mas na verdade ele sabe que ele não está querendo colocar, como você disse, a ferida em exposição. Normalmente a gente sabe o que nos dói. E por sabermos é difícil muitas vezes falar sobre. Quando a pessoa tem essa resistência, é importante que o terapeuta busque colocar isso às claras e discuta sobre isso para que ele possa elucidar o assunto. Se o paciente se afasta e nem dá tempo do terapeuta trabalhar essas questões, eu costumo brincar assim: não tem problema não, a vida é muito generosa, gente. Você enroscou aqui, não resolveu, não fica preocupado. A neurose caminha, e volta por um ponto muito parecido com aquele. Num outro dia, num outro lugar, numa outra situação, mas com o mesmo conteúdo. Você não quis resolver, não fica chateado. A neurose é generosa, ela caminha de novo e volta. Então, assim, na vida ou a gente resolve ou resolve. Porque você tem a vida inteira para resolver. Que ótimo! Inspirador, né? Todos nós temos tempos de resolvermos nossas dificuldades. Com certeza. Que bom! E assim a gente encerra mais esse segundo bloco do programa EM na Roda.